Atenção, meus queridos! Foi promulgada uma nova lei, grafada no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Antes de ir para a mensagem de hoje, uma pergunta rápida para testar o nosso conhecimento da Bíblia. Em que livro da Bíblia se encontra a história de José do Egito? Opção A, Êxodo. Opção B, Josué. C, Gênesis. E D, José. O que você acha, Kiko? Eu acho que é a opção A. Eu acho que é Êxodo, hein, pastor? Eu tenho quase certeza que é Êxodo. E você, Siri, o que você acha? Irmão, sei lá, eu nunca vi esses caras aí, ó. Mas, pelo jeito, é a letra D, José. José do Egito tá no livro de José, entendeu, cara? A resposta correta estará no final da mensagem de hoje. Vamos ao texto. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mais alto, mais forte e mais convincente do que as palavras são as atitudes, os exemplos. Jesus nada ensinou que não vivenciasse. Para que aprendesse de Jesus, não era necessário ouvi-lo, bastava observar as suas atitudes. O filho, na maioria das vezes, aprende não somente por causa daquilo que os pais falam, mas muito mais por causa daquilo que os vê fazendo. Os discípulos de Jesus estavam pautados na antiga lei, mas a partir de um certo momento passaram a ter diante de si uma nova proposta, a proposta de não mais viverem pela lei cega, de não mais agirem por vingança, mas de agirem por amor, pelo amor e com amor. É o surgimento de uma nova lei, a lei promulgada pelo Príncipe da Paz, Jesus Cristo. O velho mundo recebe uma nova lei em substituição à antiga lei que dizia olho por olho, dente por dente. Todos sabemos que odiar é fácil, ter rancor é fácil, que desejar a vingança é muito fácil. Isso está em nós, faz parte da natureza pecaminosa do ser humano. Essas práticas não exigem esforços nem de ensino, já nascem conosco, fazem parte do DNA do homem decaído. Amar, ficar no prejuízo para não prejudicar ao irmão, colocar-se no lugar do outro, dar a outra face nas divergências de opinião, sofrer com o outro e pelo outro, são práticas nada fáceis, pois vão contra os desejos da carne, porque são coisas do Espírito e as coisas do Espírito não são fáceis de serem praticadas, pois vão contra a natureza pecaminosa de todo ser humano. Segundo o apóstolo Paulo em Gálatas 5,17, a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Do ponto de vista meramente humano, meus queridos, é muito mais fácil virar a cara para uma pessoa do que perdoá-la. É muito mais fácil mudar de igreja do que conversar e se acertar com o irmão. Viver e agir com as características do homem carnal é muito mais fácil. Viver e agir com as características do Senhor Jesus não é nada fácil, porque exige mexer no nosso ego. Trabalhar e se esforçar em atitude que vão contra a carne, contra a nossa natureza humana, exige quebrantamento, exige ação e atitude. Trabalhar e se esforçar em atitudes que vão contra a carne, contra a nossa natureza humana. E este é o grande desafio proposto por Jesus Cristo através do seu novo mandamento, o mandamento do amor. É nesse sentido, meus queridos, que num determinado momento o apóstolo Paulo
na carta aos Romanos, capítulo 7, de 15 a 24, desabafa: o que faço não o aprovo, pois o que devo fazer, isso eu não faço, mas o que não deveria fazer, isso faço. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E quero fazer o bem, mas não consigo realizá-lo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse o pratico. A nova lei promulgada por Jesus, meus amados, é tremendamente desafiadora a nós, e o foi até mesmo para os apóstolos. Em 2 Coríntios 5, de 14 a 21, afirma que é o amor de Cristo que nos constrange a vivermos no novo mandamento, porque Cristo morreu por todos, logo todos morreram na carne com ele. E aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos, mas para Cristo, que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos ou tratemos do ponto de vista humano, pois se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, ou seja, os desejos da carne, já passaram. Eis que surgiram coisas novas, isto é, a lei do amor. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, meus queridos, diz o apóstolo Paulo, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo apelo ao mundo por nosso intermédio. Entendeu isso? 1 João 3, 18 e 23, respectivamente, nos fazem o seguinte desafio: filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Que assim, meus queridos, como Deus nos amou através do seu Filho unigênito, com atitudes de amor, amemos também uns aos outros, incluindo de igual modo aos desafetos. Que não sejam nossos sentimentos humanos a nos guiarem, mas a prática do novo mandamento dado pelo Senhor Jesus Cristo. Que sejam vistas as atitudes de Jesus em nossas atitudes de amor para com o outro. Pratiquemos, pois, com total dedicação a nova lei promulgada pelo Rei do Universo. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe grandemente, meu querido, minha querida. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe as mensagens para abençoar outras vidas. Vamos então agora à resposta da nossa pergunta. A resposta correta, em que livro da Bíblia está a história de José do Egito, é no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Aí, Kiko, essa era fácil, meu. E você nem acertou aí, ó. Mas você também não acertou não, hein, Siri? José, nem tem José na Bíblia. Perto, ó. José do Egito, livro José. Zezinho aí, ó.